Olá, irmãos e amigos, bom dia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, estamos aqui às 9 horas e 40 da manhã para gravar o dia de número 256, onde no Antigo Testamento iremos ler o livro de Eclesiastes, capítulos 3, 4 e 5, e depois pularemos para o Novo Testamento, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 até o final, e depois iniciaremos Efésios, capítulo 6, até o versículo 9. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Em breve nós começaremos com oração. Pegue o seu exemplar sagrado e aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor, ao Deus de infinito amor e infinita misericórdia. Estamos aqui mais uma vez para exaltar, glorificar e aprender do Teu santo e poderoso nome. Obrigado por esta oportunidade, meu Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo nosso deitar de ontem, pelo nosso levantar de hoje. Obrigado pelo alimento que Tu já colocou na nossa mesa. Abençoa grandemente esta leitura e que possamos aprender e principalmente colocar em prática. Que um dia, meu Senhor, essa ferramenta, esses vídeos sirvam como ferramenta de evangelização e atinja, meu Senhor, países ou nações que não têm nem mesmo a Bíblia traduzida no seu idioma. Meu Pai, converte estes vídeos nas línguas, nações, meu Pai, que desconhecem a Tua palavra e que Teu nome seja engrandecido e glorificado. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, pois já são mais de 250 dias que estamos perseverando em ler a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. E eu creio que nós iremos terminar no meio do ano. Muito obrigado a todos que estão orando, muito obrigado a todos que estão torcendo por esse projeto. Continuo pedindo somente as vossas orações e que, Senhor Deus, o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, repreende toda interrupção nesta leitura, seja humana, seja espiritual, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje, no livro de Eclesiastes, serão 3 capítulos lidos, começando pelo capítulo 3, onde tem como subtítulo: Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Versículo 1 fala: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra.
Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Glória a Deus, Eclesiastes, capítulo 4, subtítulo: Os males e as tribulações da vida. Versículo 1 fala: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando da minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina. Tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Vamos agora para o último capítulo de hoje, Eclesiastes capítulo 5, tem como subtítulo vários conselhos práticos. Versículo 1 fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus.
Se vides em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os saltos, para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que, infalivelmente, como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o ventre? E de haver comido todos os seus dias nas trevas? E de haver padecido muito enfado, e enfermidades, e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu o poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Provérbios, leitura concluída com sucesso. Vamos para a carta de Efésios, terminar o capítulo 5. Ontem paramos no versículo 22, tudo bem? Vamos ler do versículo 22 até o versículo 33 e depois iniciaremos Efésios capítulo 6 até o versículo 9. Então vamos aqui, Efésios capítulo 5, versículo 22 tem como subtítulo os deveres domésticos. Versículo 22 fala: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Glória a Deus. Efésios agora, capítulo 6, somente até o versículo 9. Versículo 1 fala: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos,
mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Glória a Deus, louvado e agradecido o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento e pela leitura da tua poderosa palavra. A ti, Deus, toda honra, toda glória e a ti todo louvor. Abençoa grandemente a nossa vida. Dá uma sexta-feira abençoada. Abençoa os trabalhos das congregações. Livramento a teu povo, onde ele estiver. E que possamos, meu Senhor, colocar em prática o que nós lemos. Muito obrigado pela leitura da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leitura concluída com sucesso. O Senhor é perfeito. Dia 256, Eclesiastes 3, 4 e 5 foi a leitura de hoje, certo? E Efésios 5, a partir do 22 até o final, e depois Efésios 6 até o versículo 9, leitura no Novo Testamento, certo? Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Até mais.